E então, meu pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Daqui fala o vosso estimado Rosandro da Silva. Espero que lá do outro lado vocês estejam todos, mas todos muito, mas muito bem. Então, essa é a terceira aula. Nós vamos abordar, vamos dar sequência naquilo que já tínhamos começado no vídeo passado, né? Relacionado ao nosso mini curso sobre redes de computadores com recurso ou substância, o Cisco Packet Tracer. Então, na aula passada nós tínhamos visto os conceitos mais básicos, tipo IP, aprendemos sobre os modos de configuração, ou os modos, ou os níveis ainda, né? Que o switch tem, ou que todos os dispositivos intermediários de rede têm. E, portanto, vimos alguns recursos, né, de cada um dos dispositivos colocados aqui no ambiente. Agora, vamos dar sequência no que damos início na aula passada, ou no vídeo passado. E então, né, irmos mais a fundo no que diz respeito, basicamente, aos modos do nosso switch, aos modos ou níveis do nosso switch. Então, este é basicamente o nível, né, de usuário, então o modo usuário. Este modo é 100% assim, tipo, para alguns sem graça, para quem está habituado a programar e tal, coisas assim, sem graça, porque ele é basicamente assim, vou dando enter, né? Ele é basicamente assim, não apresenta nenhuma configuração do teu switch, só apresenta o tipo hostname e tipo, só isso. E como é que a gente faz para sair do primeiro modo para ir para o segundo, por exemplo, ou para o terceiro? Para a gente sair do primeiro modo ou do primeiro nível, né, o nível do usuário, que não nos permite basicamente fazer quase nada, a gente basicamente aplica o comando enable. Depois de aplicarmos o comando enable, a gente dá enter. Tendo feito isso, já nos encontramos no segundo modo, ou no segundo nível. E como é que a gente verifica isso? Por conta do acréscimo deste carinha aqui, que eu marquei. Por conta do acréscimo deste carinha. A gente diferencia os modos, basicamente, em função disso. Porque o hostname não vai alterar, obviamente, vai permanecer o mesmo. Então, vai simplesmente alterar este caractere aqui. Então, a gente vai ter este, não tipo de implica que, ou maior que, né? Já para o segundo modo a gente vai ter este caráter especial. Então, é basicamente isto. Agora, no segundo modo, o que é que eu posso basicamente observar, assim, no meu switch ou no meu router? O que é que eu posso ver, assim, de concreto, de configuração? Bom, o que tu podes ver? Tu podes ver as configurações que estão basicamente a decorrer no teu switch, fazendo como? Aplicando o comando show running config, depois dando enter no teu teclado, né, no caso. Já me perder aqui na fala. Então são basicamente essas as configurações que estão a ocorrer. Não fiz praticamente nada, não fiz ainda nada. Então ele vai mostrar basicamente isto. More, vou dando enter. Tá aqui, está a indicar que as interfaces estão todas vazias, não tem nada conectado ainda. As interfaces não tem nada. No IP address, aqui interface VLAN 1, no IP address, shutdown, line com 0, não tem nada. Está apresentado que não tem nenhuma configuração ainda, depois apresentou end. Então, neste modo, né, neste modo privilegiado, eu consigo ver basicamente as configurações que decorreram, que estão a decorrer no meu switch. Então está aí. Configuração nenhuma foi feita, então não apresenta nenhum tipo de relatório com dados, né? Simplesmente está tudo vazio. Então este modo nos permite fazer basicamente isto. Então como é que a gente basicamente faz para sair do segundo para ir para o terceiro modo, por exemplo? Para ir para o terceiro modo, o que é que a gente faz basicamente? Coloca o comando config-t. É o suficiente. E dá um enter. A gente assim se encontra basicamente no terceiro modo, está aqui, config, modo de configuração. A partir deste modo, tu podes fazer qualquer configuração que tu quiseres no switch. E quais são essas configurações que a gente vai fazer? A gente vai fazer um monte de configuração, a gente vai trocar, por exemplo, o name, o hostname, né? A gente vai, por exemplo, colocar password nos modos do switch. A gente vai criar VLANs. A gente vai fazer um monte de coisas, mas tudo gradualmente, com o intuito de aprendermos solidamente, né? Ou com o intuito de aprendermos de forma sólida. Então, esse é o terceiro modo, o modo de configuração. A partir daqui,
eu posso fazer quantas configurações eu quiser, ou sei lá, não importa a configuração que eu quiser fazer, eu vou fazer aqui no modo de configuração. Mas vamos dar uma pausa aqui nas configurações e vamos minimizar aqui essa janela, né? E vamos abrir aqui, vamos fazer uma conexão para a gente ver aqui um conceito muito bom. O que é basicamente um switch? Como é que ele funciona? Ele nada mais é do que um dispositivo de rede. Eu selecionei aqui, deixa eu explicar porquê. Selecionei a connection automática, porquê? Porque eu não vou ter que, por exemplo, né, escolher a minha porta que eu vou conectar aqui no computador, a minha interface, não vou ter que escolher se vai ser a Fast Ethernet, não sei quanto, ou não sei quanto. Vamos partir mesmo disso, né, para vocês poderem ver o diferencial. Se eu venho e, por exemplo, seleciono aqui o cabo direito, por que eu estou a selecionar o cabo direito para conectar o computador com o switch? Porque é o cabo direito utilizado para conectar dispositivos de redes de diferentes naturezas ou de diferentes tipos, né? Então por isso é que eu escolhi o cabo direito. Então eu coloco o cabo direito, né, aqui na minha porta ou na minha interface Fast Ethernet 0 e depois venho conectar aqui no switch, né, numa das portas Fast Ethernet. Eu posso colocar aqui na primeira, não tem nenhum problema. E faço o mesmo para o segundo computador. Coloco aqui na Fast Ethernet 0 e venho aqui colocar na segunda. Não tem nenhum problema, então ele vai processar ali, né? O switch basicamente é o quê? O switch é um dispositivo de rede que, portanto, pertence à segunda camada. A segunda camada. Ou então a sexta, né, se formos a contar ao contrário. A sexta camada do modelo OSI, que é a camada de enlace de dados. O que é basicamente essa camada de enlace de dados? Essa camada diz respeito ou tem como função dar acesso aos hosts finais à rede que nós temos e não só verificar erros de transmissão e por aí afora. Então, o switch basicamente dá acesso, né, ao host à rede. Dá acesso ao host à rede. Vamos lá ver algo. Vou só definir aqui, eu na aula passada já havia instruído como fazer isto. Venho aqui para definir o IP, eu coloco aqui o 192.168.110, ou melhor, 10.4. Coloco aqui, este IP possui essa máscara, que aparece aqui, possui essa máscara. Então, coloco também já o default gateway, é um porquê? Porque é sempre o primeiro endereço IP válido da rede, né? Coloco aqui assim e depois também venho colocar aqui. Espera aí, eu estava onde? E depois venho colocar aqui no outro host. Venho colar aqui. Obviamente tem que ser endereços de IPs diferentes, mas que pertencem à mesma rede. Porque eu estou aqui já a simular uma LANzinha, né, se podemos assim dizer. Então eu vou fazer isto. Ao fazer isto, o que vai acontecer basicamente aqui nesta minha pequena conexão? O que vai acontecer? Se eu tiver um dados aqui, eu vou poder transferir para aqui. Por quê? Porque o switch está a fazer a conexão entre ambos hosts. Ele vai permitir que este esteja dentro da rede. Então, esta é basicamente uma Local Area Network. Então, se eu venho para aqui, por exemplo, vou para o comando de pronto e faço ping. Para que serve esse comando? Esse comando ping serve para, portanto, testar conexão entre hosts na mesma rede ou em diferentes redes. Quando isso já empregamos routers e por aí afora. Então, vou fazer isto. Vou fazer o ping 10.4, que é, estou aqui nesta máquina, vou fazer o ping para a máquina que está aqui. Vou fazer isto, vou dar enter. Está aqui, ele retorna reply from, está aqui. Então, não há nenhuma perda de dados. Quer dizer que ambas máquinas estão conectadas. Só para assim dar credibilidade que realmente o switch permite basicamente, né, o acesso à rede. Porque ele é um dispositivo, né, da camada 6 contando
contando de cima a baixo, né? E contando assim ordeiramente é a segunda camada, que é a camada de enlace de dados. Permite acesso à rede e, portanto, também detecta erros de transmissão quando tiver a fluir um determinado dado dentro da rede. Então é basicamente isso. Agora, voltando para o cenário das configurações, o que é que eu faço basicamente aqui? Qual que é a configuração que eu queria mostrar para vocês? Eu posso colocar uma password no meu modo, no caso, no meu modo privilegiado, porque no modo privilegiado, quem tiver acesso vai poder ver as configurações do meu switch. Então não é uma técnica tipo de segurança, né? Deixar o modo privilegiado assim, nem os outros modos, no caso, ou então um switch inteiro, sem nenhuma senha nem nada, porque imaginemos, tu tens uma topologia de rede e deixas todos os dispositivos assim, tipo, à deriva, sem password nenhuma. Qualquer pessoa que tiver acesso fisicamente na rede, obviamente vai poder mexer na topologia toda em função desse acesso. Então, para tal, é sempre aconselhável, recomendável, numa boa prática de segurança, deixar uma password em cada modo do meu switch ou no próprio switch. Então, para tal, como é que eu faço? Eu venho para o modo de configuração global, o modo de configuração global. Para eu chegar lá, relembrando, vamos só aplicar aqui o comando exit. O comando exit serve basicamente para quê? Para sair do modo em que te encontras. Vou aplicar 2 vezes. Então ele apresenta aqui press running return to get started. So aqui ele vai basicamente fazer o quê? Apresentar o modo, né? O modo usuário novamente. A gente vai aplicar enable para ir para o modo de configuração global enable. Depois config terminal, dar enter e estamos no modo de configuração global. A partir daqui, como é que a gente faz para colocar então a password no modo usuário? A gente basicamente coloca o comando com a seguinte sintaxe: enable password. Depois de darmos o espaço, né, a gente coloca então a password que queremos para o modo usuário. Eu vou dar, por exemplo, essa russo. Depois é só dar enter. Depois faço o exit novamente e volto, por exemplo, para o primeiro modo, né? E vou testar se realmente a password foi habilitada. Então vou dar enable para ir para o segundo modo. Ele tem que pedir uma palavra passe, eu vou ter acesso. Se não pedir, então a nossa configuração não foi realmente feita, mas obviamente vai pedir. Então tá aí, pediu. Então vou colocar russo. Tenho acesso, a partir de agora eu tenho acesso a este modo. Para além disto, será que só consigo colocar password neste modo? Não, também consigo colocar mesmo já no modo usuário. Por quê? Porque hackers não precisam assim de tanta coisa. Não precisa, um detalhe, né? Mínimo detalhe seria redundância. Um detalhe tipo que tu assim esqueceste, algo do gênero, é o suficiente para ele poder ter acesso e poder fazer das suas. Então, mesmo no modo usuário, a gente pode colocar password. E como é que a gente faz isso? A gente vai para o modo de configuração global, novamente aplicando o comando. Estando no modo no modo privilegiado, a gente aplica o comando config terminal e depois dá enter. Depois, estando lá, a gente faz o que? A gente coloca line console. Olha, estou a escrever aqui. Console 0. Depois dá enter. A partir daqui, a gente vai entrar para um outro modo. Ou para um outro modo de configuração, a gente vai poder configurar uma password para o modo usuário. E para tal, depois de ter aplicado line console 0 no modo de configuração global, a gente vai cair aqui. O que procede? Procede a seguinte sintaxe: password, coloca password. Vou colocar, por exemplo, russo 123. Assim, eu vou basicamente habilitar essa palavra passe para o meu modo, né, usuário. Depois dou enter, mas não para por aí. Dou também uma outra sintaxe, que é o login. Depois dou enter novamente. Aí eu posso sair deste modo e verificar se realmente a password foi habilitada. Nesse caso temos que ter 2 passwords. Temos que ter 2. Então tá aí, pronto. User Access Verification. Então tá aí, vou colocar a password. Esse é para o modo usuário. Russo 123, vou ter acesso. Agora eu vou aplicar o enable. Vai pedir novamente uma password. Eu vou colocar russo.
Aqui tive acesso ao modo, né, ao modo privilegiado. Aqui aplico novamente config terminal. E no modo de configuração global, aqui eu não entrei agora, eu faço mais o que também? Posso fazer também mais algo interessante, que é basicamente o que? Definir uma mensagem, né, quando eu acesso o switch. Definir uma mensagem quando eu acesso o switch. E como é que eu faço isso? Eu coloco a seguinte sintaxe: banner MOTD, vírgulas altas, e dentre as vírgulas altas eu escrevo o que eu quero, né, que apareça como mensagem após eu basicamente acessar o meu switch, as configurações do meu switch. No caso, eu posso colocar aqui Rosandro Rosandro, não vou colocar assim, bem mais fácil. Nem sei se fui inventar isso porque acesso restrito. E vou dar enter. Depois disto vou sair para ir verificar se realmente aparece essa mensagem. Tá aqui, apareceu acesso restrito. User Access Verification. Eu vou colocar novamente 1, 2, 3, russo 1, 2, 3, enable. Depois vou colocar russo e então tá aqui. Config terminal. Voltei para o modo de configuração global. Então, por hoje vamos ficar por aqui. Na próxima aula vamos dar sequência então às nossas configurações. Espero que tenham gostado bastante. Não esqueça-se, curta, assim, partilhe ao máximo porque é muito, mas muito importante. Valeu, tamo juntos.